Rodrigo, só para encerrar de vez o assunto, ou então começar o assunto e só falar dele durante o programa. Que história é essa de Lavezzi? Onde surgiu isso? Não, na verdade nós tivemos uma... É fato que se teve uma reunião, mas uma reunião muito mais por conta de... Se aventou uma possibilidade de um retorno dele ao futebol sul-americano. E, segundo seus representantes, dentre as equipes que ele vislumbra um dia atuar, uma delas era o Flamengo. Então nós não podemos pecar por omissão. Isso é uma filosofia nossa. Mas daí para se tornar algo viável tem uma distância muito grande. Chegou a falar com ele? Com ele, pessoalmente, não. Só por intermédio das pessoas e no dia dessa reunião, né? Mas ainda é algo bastante... Mas ele ganha mais de 1 milhão por mês na Europa. E além do fato financeiro, tem o fato de que ele ainda tem muito mercado lá dentro, né, da Europa. Você especulou Barcelona, inclusive, recentemente, né? Exatamente, a própria Juventus, né, que é no caso mais forte. É aquela história, nós temos que nos colocar na condição de dentro do mercado sul-americano, um dos clubes que entendemos ser um dos mais fortes, né, e por conta disso, ele lá entendeu dessa forma também. Mas acredito que isso aí não ainda é muito difícil, mas foi somente isso que aconteceu. Uhum. E agora, para nossa surpresa, isso já faz aproximadamente 3 semanas que isso ocorreu. Isso acabou agora vazando, tomando conta aí na mídia de uma coisa que das últimas 3 semanas para cá, nada se modificou a não ser apenas uma reunião. E com relação até essa possibilidade, já que você estava acompanhando a gente, o nosso Para o Ímpar, né, o tema do início do programa com relação ao Guerreiro e a possibilidade dele sair ou não, isso pode ser uma realidade na medida em que o Flamengo também poderia fazer um aporte financeiro para investir em demais atletas? Como é que você vê essa situação especificamente envolvendo o mercado chinês que vem tão forte e se fala aí na negociação com o Guerreiro? Pois é, eu particularmente torço muito para que eles não cheguem perto da multa. Uma coisa que é fato, ele só sai do Flamengo pela multa. Qual é o valor, Rodrigo? Hoje em 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares. Uhum. E foi muito desgastante a vinda dele para cá, né? Foi muito difícil, porque nós tivemos que convencer ele de que o Flamengo seria o melhor caminho para ele naquele momento. Ele entendeu, aceitou, e é outra situação que ela modifica, né? Às vezes os clubes podem ter alguns desejos, né? Mas hoje vocês sabem também, melhor do que ninguém, que a última caneta, o último sim, é do atleta, né? E até que ele chegue a se posicionar dessa forma, existe um sem número de pessoas ao seu redor. Sim, falando sim por ele. É verdade. Então, assim, nós, às vezes, identificamos, prospectamos determinado atleta, mas isso não é garantia de absolutamente nada. Então, se nós hoje, Flamengo, temos um jogador de ponta que foi 2 vezes seguido aí, o artilheiro da Copa América, um jogador que passou 11 anos na Europa, jogando em apenas 2 clubes, porque não foi aquele atleta que ficou pingando de clube para clube. Isso é um fato positivo. E está no Flamengo, como executivo do Flamengo, eu não quero perdê-lo. Agora, né, a relação comercial que temos e até de mercado, ela não nos dá plenas garantias de que isso seja possível. Porque peguei a última frase de vocês, tá bom, o Flamengo vende, coloca esse dinheiro para dentro, vai comprar, vai adquirir quem? Difícil, do nível dele, um para essa posição. Mesmo com todo esse dinheiro. Não sei. Convenhamos que pelo valor dá para se montar aí um elenco... Na hora que o Rodrigo, 20 milhões de dólares. Que o Rodrigo falou 20 milhões de dólares, teve um chinês que pegou a carteira para dar uma contada, para ver se alcançava, porque parece que não tem crise nenhuma. O mundo inteiro está em crise, menos o futebol chinês. Eles estão chegando com valores absurdos. Essa conta em reais é o quê? 70 e tantos milhões? Por aí. Por aí, né? Quase 80, né? Mas o Guerreiro não é um atleta que, pelo menos nesses 6 meses, pouco menos de relação que tivemos, que tenha o foco único e exclusivamente nessa questão financeira. Ele até realmente sente essa queda de rendimento, muito por conta de tudo que já conversamos aqui, né? Que falta da nossa parte também estabelecermos, não só a ele, mas todos os demais atletas, condições que elas vieram melhorando, mas não da forma e nem da velocidade como queríamos, para que eles atingissem uma performance ideal. Para o Flamengo e, no caso dele, para a sua seleção. Rodrigo, mas na prática, exatamente a que você se refere? Quando você justifica parte da queda de rendimento do Guerreiro, o fato do clube não dar uma estrutura suficiente
suficiente. No dia a dia, Não, o que quer dizer isso? Não, quando nós temos que fazer a nossa meia-culpa, né? E isso, o que eu estou falando aqui é porque já ficou definido entre toda a direção que o Flamengo vai investir no centro de treinamento. E aí não é apenas tijolo e cimento, não, que nos referimos. Nos referimos em investimento também em tecnologia, que ela vai desde o monitoramento dos atletas e prevenção deles e principalmente recuperação. Hoje, se você for ver, as equipes que hoje conseguem, e aí o Lédio que levantou essa da irregularidade do Flamengo, muitas vezes se aposta ou se cogita que seja somente na relação dos atletas, do técnico, mesmo da direção, essa instabilidade. Mas quando você, num campeonato de pontos corridos, que é uma maratona, você tem os seus problemas de lesão, principalmente, e que você não consegue ter a melhor prevenção possível, em algum momento vai faltar, né? E o Flamengo bateu 2 rodadas no G4, mas não se manteve. E aí, aquela história, se faz uma avaliação fria de que o problema são os atletas, comissão técnica. Não, nós temos que assumir a nossa parcela, nossa que eu falo, em fazer o investimento necessário. E aí você vai observar quem normalmente ou invariavelmente acaba chegando, né? Digamos... Existe um modelo a ser seguido? Não, nós já visitamos tudo que você possa imaginar aí, a gente já sabe o que tem que fazer e já agora nesse período de dezembro já adquirimos inúmeros equipamentos que viabilizem até o próprio Muricy, e por isso que eu tenho que sair em defesa dos técnicos que passaram no Flamengo, que não tiveram em mãos talvez a melhor mensuração possível daquilo que poderia ser feito com os atletas, né? Então, a partir de agora, nós já houve um investimento, a gente está trabalhando muito nessa questão emergencial até o final de janeiro e, paralelamente a isso, seguindo o projeto do centro de treinamento, que é definitivo, porque isso é consenso entre todos nós e que é ali que nós temos que atacar.